Estamos de volta com o Perspectiva 2025, agradecendo a você pela audiência aqui na Udia TV. O ano de 2025 vai ser marcado por mudanças na conjuntura política a nível nacional e também aqui no Piauí. Apesar de não ser um ano eleitoral, as movimentações devem ficar ainda mais intensas, de olho na disputa em 2026. A aproximação do Centrão com o governo Lula, o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu capital eleitoral são alguns dos temas que prometem marcar as discussões nos próximos meses. No Piauí, o início do mandato dos novos prefeitos e vereadores também é destaque. Para conversar sobre esse cenário e as perspectivas para 2025, aqui no estúdio nós recebemos o cientista político Vitor Sandes, professor da Universidade Federal do Piauí. Professor Vitor Sandes, obrigado pela presença aqui no estúdio da Udia TV. Muito obrigado, Natanael. Um prazer conversar um pouco sobre essas perspectivas de 2025, que geralmente não é um ano eleitoral, mas é um ano que se fala muito sobre eleição. É um ano entre duas eleições, mas que a gente pensa um pouco do que aconteceu em 2024 para a gente projetar também 2026. Professor, vamos começar aqui analisando o cenário nacional. A nível nacional, o governo Lula vai entrar na sua segunda metade, com alguns desafios importantes, inclusive no que diz respeito à governabilidade. Ao longo de 2024, o presidente enfrentou algumas dificuldades no Congresso Nacional, nessa relação, e nós acompanhamos, já na reta final de 2024, o processo de aproximação do chamado Centrão com o Palácio do Planalto. Como é que o senhor tem avaliado e quais são as perspectivas para esse segundo biênio do mandato do presidente Lula? Desde o início, Natanael, o governo Lula tem tido dificuldades em montar sua base de apoio. Então, desde o momento que ele tentou montar ali os ministérios com a reforma administrativa, logo no início de 2023, o Legislativo já se mostrou bastante reativo. Então, o primeiro passo já foi dado ali no primeiro semestre para o segundo semestre do ano passado, em que o governo atraiu alguns partidos, como União Brasil, por exemplo, o próprio PP, que tem cargos ministeriais. Então, esse foi o primeiro passo de aceno em relação aos partidos do Centrão, mas você tem outros movimentos, a governabilidade é muito dinâmica. Então, nós temos um outro movimento de mais aceno, principalmente em relação ao pagamento de emendas parlamentares. Em geral, elas são impositivas, mas o time do pagamento, ou seja, o momento do pagamento, quem define é o Executivo. Então, a gente já observou que boa parte dessas emendas foram pagas já no primeiro semestre do ano 2024. Então, o governo tem feito acenos e agora no ano de 2025 a gente vê que o grande desafio é conseguir um apoio sólido, porque muitas vezes esse apoio não é sólido o suficiente para que determinadas reformas, inclusive constitucionais, você tenha condições ali políticas para que elas sejam aprovadas, porque aí exige votações em 2 turnos, maiorias qualificadas, então não basta ter o apoio majoritário, 50% mais 1. Mas sim um apoio bastante expressivo, sólido, e para que, de fato, as propostas que sejam feitas pelo Executivo saiam exatamente com essa configuração inicial, porque muitas vezes também essa proposta é bastante alterada pelo Legislativo. Então, a tendência, na sua avaliação, é que o governo Lula busque cada vez mais essa chamada coalizão, unificar as diferentes forças políticas no Congresso Nacional para conquistar essa maioria qualificada e aprovar as reformas? Esse é o grande desafio. O governo Lula é um governo mais à esquerda. Os partidos que dão base, que ocupam as principais pastas, são de partidos mais à esquerda. Mas ainda assim é necessário fazer esse movimento mais à direita, tentando contemplar esses partidos que estão dispostos a dar apoio em troca de cargos, de ministérios, cargos de segundo e terceiro escalão, que muitas vezes não são tão visíveis, mas são muito importantes, mas também das próprias emendas parlamentares que entram também nesse jogo político bastante importante. Então, a coalizão importa, é muito importante, e é muito importante, o governo sabe disso, é muito importante, principalmente nesse final de ano que o governo apresentou uma série de propostas de mudanças
para tributação, mas também ao mesmo tempo de operacionalizar o próprio arcabouço fiscal. Precisará contar com o Legislativo, e aí tem um ponto importante, Natanael, que é a mudança na presidência das duas casas. Então é muito importante também que o Executivo esteja sintonizado com o Legislativo nesse momento de mudança bastante importante, sobretudo dos últimos 2 anos aí de fechamento da legislatura e, consequentemente, do governo. Agora, além desse processo, né, de relação do Executivo com o Legislativo, do ponto de vista eleitoral, né, já pensando em 2026, essas movimentações também devem ter um impacto nas discussões sobre a sucessão, a eleição de 2026? Certamente. A gente já viu um pouco desses movimentos nas eleições locais. A gente viu muitas vezes, em alguns cenários, o Lula tendo um pouco mais de dificuldade de participar ativamente, exatamente por conta dos pactos que o governo e, consequentemente, o Lula tem e tinham, né, com esses partidos. A gente vai ver também que no processo de formação dos palanques estaduais, o governo e particularmente o PT terá que, em alguns momentos, ceder espaços nesses palanques estaduais, ou seja, no lançamento de candidaturas para governos estaduais e, ao mesmo tempo, também apoiar candidaturas desses partidos que fazem parte hoje da coalizão de governo. Esse, inclusive, é um aspecto crucial para a manutenção da coalizão e para se pensar, inclusive, nas alianças pré-eleitorais já rumo a 2026. E aqui no Piauí nós temos alguns personagens que têm um certo protagonismo nesse debate, né? Exemplo do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas, um dos principais partidos do Centrão, que um dos articuladores, eu diria, dessa aliança, né? Isso deve se repetir em outros estados também, professor. Esse acordo a nível nacional com reflexo na política dos estados, né? Aqui no Piauí, por exemplo, o Progressistas esteve nos últimos anos na oposição e deve passar, né, diante dessa aliança, a retornar, né, ter uma aproximação maior com o Palácio Karnak. Essa é uma questão bastante delicada, porque a aproximação do senador Ciro Nogueira em relação ao governo Bolsonaro gerou uma série de arestas em relação à série de lideranças do próprio PT, não somente nacional, mas também como PT estadual. Mas, por outro lado, o PP e particularmente o Ciro Nogueira, que é uma grande liderança no Congresso, exerce um papel fundamental para a governabilidade e o governo sabe disso. Então, é muito importante que o PT, tanto nacional quanto estadual, consiga estabelecer algum tipo de sintonia fina para que não gere mais arestas, né? A gente sabe que ao longo dos últimos anos houve uma rivalidade, né, entre o PT e o PP, particularmente entre o Ciro e o Wellington, né? Mas nós temos algumas questões em jogo. Nós teremos a escolha de 2 senadores em 2026. A gente sabe que essa disputa ela já está se acirrando nesse momento e o próprio Ciro ele entende também que é muito importante também continuar nesse espaço dentro do Senado Federal, que é muito difícil, mas é importante. Por outro lado, também, para o próprio PT nacional e estadual, é importante contar com esse apoio, sobretudo do apoio do PP, que tem uma bancada bastante forte no Congresso Nacional. Agora, sobre a figura do presidente Lula, né, que é o principal nome do Partido dos Trabalhadores e apesar da idade já um pouco avançada, né, bem próximo dos 80 anos, tem deixado aí bem clara, né, nas suas declarações a intenção de disputar a reeleição, né? Como é que o senhor tem avaliado a postura do presidente Lula nesse aspecto, né? E, de fato, é a principal alternativa do Partido dos Trabalhadores e do grupo que hoje divide ali o comando da presidência da República para 2026 e a importância de 2025 nesse processo? Primeiro ponto, mesmo que o Lula não seja candidato, que ele já tem essa resposta, ele não pode dar em público. Vamos supor que ele não queira ser candidato, ele não pode dar essa resposta em público, porque isso abriria, basicamente o governo terminaria hoje.
porque isso abriria um espaço muito grande de disputa entre os próprios ministros do seu governo. Então, é um cenário bastante ruim, ainda mais com essa dificuldade que o governo tem de construir as bases sólidas da sua governabilidade. Segundo ponto é que o Lula é o melhor nome da esquerda, realmente, né? Porque o lulismo, ele extrapola o petismo. O lulismo, ele consegue alcançar setores da sociedade que não necessariamente são de esquerda. Então, realmente, é a melhor opção caso o governo esteja bem avaliado. É claro que um nome que é bastante falado, que é o nome do Fernando Haddad, que é ministro do governo, já foi candidato do PT à presidência da República em 2018, é um nome também que tem sido colocado, mas ele não tem o alcance e a capilaridade que o atual presidente possui. Ainda é claro que o Fernando Haddad tem um trânsito maior com o mercado, mas o mercado não vota. Aliás, se vota, o peso eleitoral é menor. Então, é muito importante considerar esses aspectos, mas hoje, enfim, as análises são muito datadas, mas hoje o Lula é o principal nome da esquerda e certamente e dificilmente um presidente não se colocará como um possível candidato à reeleição. Bom, ainda na política nacional, professor, vamos falar agora de um outro personagem que tem um protagonismo importante, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em 2024 vivenciou aí algumas situações, inclusive, que trouxeram, né, algum desgaste, né? Como já agora no final de 2024, o indiciamento, né, naquela investigação a respeito dos movimentos golpistas. Enfim, como é que o senhor enxerga, então, o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse aspecto eleitoral, inclusive, né? O presidente Jair Bolsonaro tem um capital eleitoral importante, mas que vivencia essa incerteza, se de fato ele terá as condições de disputar a presidência da República novamente e um nome, né? Quem seria o nome apoiado por ele? É só uma questão bastante complexa, porque, de fato, o indiciamento não é positivo para o Bolsonaro e para o seu grupo. Mas, por outro lado, o bolsonarismo tem uma base muito resiliente. Então, a gente sabe que se a eleição fosse hoje, independentemente do cenário, provavelmente, se o Bolsonaro pudesse ser candidato, provavelmente estaria no segundo turno com um candidato à esquerda, que certamente seria o Lula. Então, o cenário ele é muito cristalizado, porque as preferências são muito sólidas em torno do Bolsonaro e do Lula. Agora, claro, o indiciamento ele afasta um eleitorado que é um eleitorado mais moderado. Então, ele vai ter uma dificuldade de avançar nesse sentido. Mas como ele não será candidato, possivelmente não será candidato, né, em 2026, considerando que ele está inelegível, ele apoiará um candidato que defenda os valores bolsonaristas. Neste momento, o principal nome é do Tarcísio, atual governador de São Paulo. Mas outros nomes correm por fora, como do governador do Paraná, governador do estado de Goiás, né? Então, nós temos nomes que são bastante fortes, que têm um diálogo com o bolsonarismo, mas não necessariamente são bolsonaristas raiz, né? Eles podem ser bolsonaristas em algum momento, em outros momentos eles podem dialogar com outros setores mais moderados do campo da centro-direita. O apoio do Bolsonaro, independentemente do indiciamento, é importante, né? Mas o candidato desse campo ele terá que dosar muito bem, porque a gente não sabe qual será a circunstância, se ele será condenado, se surgirão novas provas, então tudo isso muda um pouco o cálculo político, se pensando em 2026. E, inclusive, professor, nesse sentido, né, com a inelegibilidade de Bolsonaro, né, e esse desgaste todo, o senhor acredita que há a possibilidade de surgimento de uma nova liderança nesse campo da direita e extrema-direita capaz de capitalizar esses votos, né? Eu cito isso a exemplo da eleição municipal de 2024, nós tivemos aí o candidato Pablo Marçal, que, de certa forma, puxou alguns votos que naturalmente seriam, né, desse grupo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Há espaço
para o surgimento de um novo nome em 2025, né? O próprio Pablo Marçal ou algum outro nome desse campo da direita, extrema-direita? Há espaço, sim. Existe uma polarização afetiva bastante relevante, né? Que é essa polarização dos sentimentos, né? O quanto você acredita em determinadas ideias, independentemente da estrutura partidária, independentemente de variáveis que são muito importantes nas eleições presidenciais. A gente observou o Pablo Marçal como um fenômeno de opinião bastante relevante, né? Ele quase foi ao segundo turno. Tem uma força política muito forte, carrega esse capital eleitoral para 2026, é um nome bastante forte, mas, claro, existem outros nomes, né, fenômenos de opinião que podem surgir, considerando principalmente que existe uma base do eleitorado que ele é muito vinculado aos valores bolsonaristas, né? E é muito interessante porque na disputa em São Paulo, o Pablo Marçal era aquele que representava mais os valores bolsonaristas, mas ele não era apoiado pelo Bolsonaro formalmente, né? Bolsonaro apoiou o Nunes, que é o prefeito de São Paulo, e foi o prefeito eleito. Então isso é interessante porque não necessariamente o eleitor bolsonarista ele segue a declaração de voto do Bolsonaro, mas os valores estão postos, né? Então, o que é mais importante é o candidato apresentar e se apresentar próximos a esses valores, né, dentro do campo da direita. Então, de certa forma, o bolsonarismo se tornou maior do que o próprio Bolsonaro? Perfeito. Essa é a discussão que nós temos hoje, né? Então, os valores bolsonaristas estão para além do seu próprio líder, ainda claro que o líder consegue catalisar todos esses sentimentos, né? E eles são muito relevantes, né, no momento certo, né, que é o momento eleitoral. Professor, para encerrar esse aspecto nacional, né, gostaria de ouvir a sua avaliação de como é que deve ser a relação do Brasil, né, e do governo Lula com alguns parceiros importantes do país, né? Nos Estados Unidos nós teremos em 2025 o retorno de Donald Trump à presidência. Nós temos a Argentina, né, presidida por Javier Milei, que é ideologicamente de um outro campo, né? Como é que deve ser a postura do governo Lula com esses países que, apesar de parceiros, vão ser governados em 2025 por adversários, digamos assim, do ponto de vista ideológico? De fato, tem um desafio internacional bastante relevante. As relações com a Argentina, por exemplo, não são as melhores, pensando na relação presidente-presidente, mas a relação comercial com o país continua muito sólida, assim como também para os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, enfim, com os vários parceiros. Mas é claro, quando tem uma mudança de presidente, essa mudança, nessa mudança você tem um presidente que está muito distante ideologicamente do presidente do país, isso gera algumas dificuldades. Então, o Trump, por exemplo, é um presidente que tem prometido ser bem mais protecionista. Isso é ruim não somente para o Brasil, mas internacionalmente, né? Isso para o capitalismo é ruim, porque os Estados Unidos é um player muito relevante no mercado internacional. Então, mais protecionista, pior para o capitalismo. Então, isso pode gerar consequências, assim como também a gente tem visto, por exemplo. E aí tem outras questões que importam. Por exemplo, a Argentina, ela tem se mostrado muito reativa em relação ao Mercosul, no caso, o Javier Milei. Mas agora a União Europeia e o Mercosul firmaram o acordo, finalmente, depois de décadas. E o Javier Milei esteve presente na assinatura desse acordo. Então, existem interesses comerciais que eles extrapolam os interesses individuais. Então, a estratégia do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, é tentar agir de forma racional, pensando também nos ganhos econômicos do país e evitar que disputas ideológicas dos individuais, né, pessoais, elas ganhem terreno e atrapalhem a economia do país, né? Então, esse é um desafio difícil, de fato, né? Até porque também, no caso dos Estados Unidos, você tem mudanças que vão acontecer na economia, que podem impactar na economia nacional, e a gente precisa acompanhar esse cenário para ver como é que nossas instituições vão lidar com essas mudanças. Professor Vitor Santos, falando agora do cenário local, Piauí, Teresina,
Em 2025 teremos em Teresina um retorno de Silvio Mendes ao Palácio da Cidade, né? O prefeito Silvio Mendes que volta ao comando da Prefeitura de Teresina após 15 anos aproximadamente, né? Deixou a Prefeitura em 2010 e ele retorna em um cenário completamente diferente, né? Uma conjuntura completamente diferente, inclusive não só do ponto de vista político, mas também em vários aspectos da administração, né? A saúde financeira e outras crises que devem ser gerenciadas a partir de janeiro pelo prefeito Silvio Mendes. Como é que o senhor avalia, né? Como é que deve ser esse retorno de Silvio Mendes ao comando do Palácio da Cidade, esse primeiro ano, né, 2025? Natanael, geralmente quando um prefeito é eleito, né, tendo em vista que a prefeitura anterior, né, a gestão anterior foi muito mal avaliada, geralmente o eleitor ele costuma dar um prazo, né, entendendo que você tem um prazo para arrumar a casa. Então, como o prefeito, né, que é o prefeito Dr. Pessoa, né, foi muito mal avaliado, né, pelo eleitorado teresinense, e nós temos diversas pesquisas que mostram isso. O próprio resultado da eleição é a melhor pesquisa que nós temos. Então, o próprio Silvio, né, eleito, né, com uma especificidade eleitoral muito relevante, né, uma votação bastante substantiva. Então, ele terá um tempo aí para poder, né, conseguir reorganizar as contas, conseguir pensar na sua agenda de governo e implementá-la, né? Então, muitos governos não conseguem ter esse tempo inicial, muitas vezes saem de uma eleição muito polarizada, uma gestão anterior muito bem avaliada, então precisa fazer melhor. E não enfim, precisa fazer melhor, mas nós temos uma comparação que o eleitor faz. Eu acho que o grande desafio que o Silvio Mendes terá é o desafio político, né? Pensando que, do ponto de vista da conjuntura nacional e da conjuntura estadual, você tem grupos que são antagônicos, né? Na presidência da República, Lula, PT, governo do Estado, Rafael Fonteles, PT. Então, a conjuntura muito diferente, que ainda, claro, né, que isso não necessariamente seja um empecilho tão grande a ponto de impossibilitar o governo, ainda assim não é ideal do ponto de vista político. Então, o grande desafio é esse. Mas, por outro lado, Silvio Mendes é um político bastante experiente, né? Já foi prefeito de Teresina por 2 vezes, já foi secretário algumas vezes. Então, do ponto de vista de lidar com esses desafios, certamente ele tem as condições para poder construir e implementar a sua agenda de governo. Bom, professor Vitor Santos, a nossa equipe foi às ruas conversar com a população sobre as expectativas para os primeiros dias da gestão do prefeito eleito Silvio Mendes. Vamos acompanhar. Para mim, emprego que ele tem que dar, né? Eu acho que é de tudo, porque não tem nada certo. Eu sou um cara que eu sou técnico, viu? Mas hoje não tem nada certo. Ele tem que começar de tudo, né? Porque a nossa prefeitura aí, não vou nem dizer alguma coisa, viu? Porque tá vergonhoso, viu? Eu, pelo menos, não vejo resultado. A gente paga imposto, não vê resultado. Ninguém vê as ruas limpas, ninguém vê o hospital, vamos supor, o hospital, a gente não vê os médicos, né? A gente marca consulta para outro mês, não sei quantos meses. Uma cirurgia, no caso, eu ia fazer uma cirurgia, ia demorar muito. Eles podiam voltar para a gente ver qual é a maior dificuldade hoje em dia do pobre, que é a saúde, gente. Eu tenho um pai acamado, meu pai é a mercê de receber comidas, que meu pai se alimenta de GTT. A minha irmã tem que estar 24 horas olhando o celular dela, porque quando chega a comida do meu pai, a minha irmã tem que sair desesperada, porque a comida não chega suficiente para todo mundo. É um absurdo você chegar num postinho ou num hospital público e não ter uma dipirona que custa 50 centavos. É um absurdo um paciente pobre chegar no hospital público e o médico receitar e ele ter que fazer das tripas coração para ir até a farmácia da frente comprar uma seringa descartável, comprar um soro, retornar ao hospital para que os profissionais de saúde façam a medicação e apliquem. Professor Vitor Santos, a fala dos populares ilustra bem essa situação de insatisfação dos teresinenses. E aí nós acompanhamos alguns
alguns aspectos, né, que acredito que são desafios que vão marcar a gestão de Silvio Mendes nesse início, né? Saúde, né, muitas reclamações sobre a saúde, limpeza urbana, transporte, são realmente pautas que devem ter, inclusive, um acompanhamento mais atento da própria população na gestão do prefeito Silvio Mendes. São questões que têm acompanhado a vida do teresinense já há alguns anos, né? O transporte público tem sido um problema já histórico, mas o doutor Pessoa, desde o início da gestão, não tem conseguido trazer respostas efetivas a essa questão. A saúde, né? Nós tivemos diversas crises também. Isso afeta no dia a dia do teresinense, né? Que precisa ter acesso ao posto de saúde, ao hospital. Então, e foram temas também da campanha. Então, certamente, o Silvio Mendes terá que lidar com essas questões e dar respostas. É claro que tem um tempo, né? Aqueles 90 dias, 100 dias. Uma espécie de lua de mel. Isso, né, a lua de mel. Mas são necessidades prementes do teresinense. Então, paciência também tem um certo limite e o Silvio Mendes vai ter que implementar algumas ações emergenciais para tentar melhorar a vida do teresinense. Do ponto de vista de governabilidade, né? Agora há pouco nós falamos da conjuntura nacional, né? Os desafios do presidente Lula. Como é que o senhor avalia, então, aqui em Teresina, né? Esse aspecto? O prefeito Silvio Mendes vai ter tranquilidade para dialogar com o Legislativo? Deve ter uma ampla maioria no Legislativo Municipal? Possivelmente sim. Nós temos visto alguns movimentos já pré-legislatura que têm apontado para uma construção de uma maioria que pode garantir a aprovação das principais medidas do Executivo, né? Então, isso é muito importante. Ainda é claro que o PT tem uma bancada relevante, o PT deve marcar uma posição de oposição ao longo da legislatura. Por outro lado, os recursos que estão à disposição do Executivo no município fazem com que os vereadores avaliem o seu posicionamento, né? O partido do Silvio Mendes é um partido organizado, estruturado. Ele conseguiu também se espraiar um pouco mais em relação à sua capilaridade política aqui em Teresina. E a tendência também ao longo dos anos que ele consiga também ampliar a sua base, né? A depender, claro, das condições de governo, se for um governo bem avaliado. Nas janelas partidárias, ele pode ter a possibilidade de conseguir algumas migrações para partidos da base e aí ampliar e garantir que ele não tenha problemas de governabilidade. Agora, claro, existem uma série de variáveis, né? Se esses principais problemas serão resolvidos, se a avaliação do teresinense vai ser positiva em relação ao governo, se ele conseguirá expandir esse arco de alianças para outros partidos que não estavam ali originalmente apoiando nas eleições. Então, tem uma série de aspectos que são importantes. Agora, o que a gente tem observado ao longo da nossa história política aqui local e também pensando em outras capitais, é que o prefeito tem todas as condições de conseguir uma ampla maioria na Câmara de Vereadores. Professor Vitor Santos, só para encerrar a nossa conversa, né, 2025, como nós já citamos, não é um ano eleitoral, mas é um ano estratégico, né, nas articulações pré-eleitorais, né, pré-2026. Aqui no estado do Piauí nós temos acompanhado um debate muito intenso, né, entre os partidos políticos, principalmente da base do governador Rafael Fonteles, né, aí no caso o PT, o MDB e o PSD, são os três principais partidos que se articulam em busca de espaços na disputa majoritária, também espaços dentro da estrutura governamental. Esse ano de 2025, de fato, professor, deve ser marcado aí por essas disputas internas na base de Rafael Fonteles e quais são os reflexos disso nas articulações para 2026? Essa articulação entre o PT, o MDB e o PSD, a tendência é que isso se mantenha, né? Se a gente não tiver nenhuma externalidade
muito drástica, a tendência é que se mantenha, até porque existe interesse no lançamento de candidaturas para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para a Assembleia Legislativa. Então, isso é importante no nível estadual, mas também no nível nacional. Os partidos, eles dependem que esses deputados, principalmente os federais, sejam eleitos para ampliar acesso a recursos de fundo eleitoral, de fundo partidário. Então, é muito importante, a tendência é que as principais lideranças desses partidos no Estado cheguem a consenso para que essa articulação e essa aliança se mantenha em 2026, porque é um jogo em que todo mundo ganha. O PT deve ter seu candidato à reeleição e os partidos devem apresentar suas chapas proporcionais para o Senado Federal, e aí é um jogo que todo mundo ganha. Agora, é claro, a gente tem um tempo até as eleições, então muita coisa pode acontecer. Professor Vitor Sandes, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Sistema O Dia de Comunicação. Quero agradecer pela disponibilidade, desejar ao senhor um feliz 2025. Feliz 2025 também para você, Natanael, e também para todos aqui que nos acompanham. Bom, muito obrigado, professor, pela entrevista. E nós vamos a um rápido intervalo. Na volta do intervalo, o psicólogo Eduardo Moita vai analisar o impacto das redes sociais e dos jogos online nas nossas relações em sociedade. Intervalo rápido. Até já.